Olá, meu nome é Nelson Inoue, sou professor de AutoCAD. Nesta aula eu vou ensinar essas ferramentas que são muito importantes, que são os Object Snaps. Então, essas ferramentas são ferramentas auxiliares que a gente pode usar com comandos tipo line, círculo, em cópias, em vários comandos. Então, o exemplo mais simples seria o endpoint, que ele pega ponto final de linhas. O midpoint pega ponto médio, center, centro de círculos e assim por diante. Tá? Então, eu vou explicar um por um. Primeiramente, eu vou mostrar como é que eu acesso essas ferramentas. Então, tem duas formas de acessar isso. Uma é que essas ferramentas aqui que eu estou chamando de ferramentas de ancoragem, todas elas podem ficar ativas permanentemente ou ativas temporariamente. Então, duas opções, permanentemente ou temporariamente. Então, para ativá-las permanentemente, temos duas formas. Tem, na verdade, três formas. Ativar permanentemente. Temos três formas. A primeira, eu vou digitar as letras OS, vou fazer em maiúsculo aqui só para ficar mais claro aqui, ó, na linha de comando, digitei OS, aperto Enter. Então, aparece aqui uma janelinha, eu já mostrei em aulas anteriores. Então, está o endpoint, ele está ativo, então o endpoint fica ativo permanentemente. Eu posso ativar ou desativar isso aqui, como eu falei em algumas aulas, apertando F3. Então, eu vou mostrar rapidamente aqui. Vou dar um OK, só o endpoint está ativo permanentemente. Vou no comando line, aproximo aqui, ó, cliquei, endpoint, ó, aparece de novo. Por quê? Porque ele está ativo permanentemente. Cliquei e dei um Enter. Só agora, já introduzindo mais uma funcionalidade. Se eu apertar o Enter, ele volta no último comando. Que eu fiz a linha, saí do comando, apertei, porque a linha de comando aqui está em branco. Então, quando eu fiz a linha, ele saiu do comando. Apertei Enter, ele voltou ao comando. Então, aproxima aqui, está sempre ativo. Apertei a tecla F3, aqui, ó, ele desliga temporariamente. Apertei F3 de novo, estava o Snap Off, agora voltou ao Snap On. Ele volta a pegar os pontos. Apertei F3, o Snap Off, ele não pega. Tá? Então, vou apertar um ESC, vou apagar essa linha. Então, essa é um exemplo dos Object Snaps ativos permanentemente. Então, a primeira, como eu mostrei para vocês, digito OS, ele vai acessa a janela. Tá? A segunda forma é como? Eu venho aqui, gravem sempre a ferramenta aqui, que é esse aqui. Ó. Então, clico com o botão direito. Só um minutinho. Vou só minimizar um pouco a minha tela, porque ele está sobrepondo com a minha ferramenta de gravação. Então, que é esse aqui. Ó. Eu venho aqui, Object Snap, botão direito, e aperto esse aqui, ó, Object Snap Settings. Cliquei aqui, aparece a mesma janelinha. Então, a primeira forma, vou repetir, OS Enter, eu consigo entrar. A outra é botão direito em cima desse ícone aqui do Object Snap e pega a última opção, Object Snap Settings. Aí ele vem aqui. A terceira forma, aperta o botão Ctrl do teclado e botão direito. Aí você aparece aqui, ó, Object Snap Settings, a última opção. Aparece também. Então, o AutoCAD é um pouco complicado porque a mesma coisa pode ser feito de várias formas. Tá? Então aqui eu mostrei as três formas de vocês acessarem, né, Ctrl Snap Settings, de vocês acessarem aqui as ferramentas de ancoragem. Então aqui eu vou dar um Clear All, vou limpar, vou desativar tudo. Tá? Agora, eu falei, o que eu mostrei agora
é como deixar essas ferramentas ativas permanentemente. Agora eu quero ativar temporariamente. Como que é feito? Aperto o botão Ctrl, botão direito do mouse. Então, se eu clicar a última opção, lembrando, eu venho aqui Object Settings. Ctrl. Quando eu clico numa o endpoint está aqui, midpoint, elas ficam ativas temporariamente. Então, por exemplo, como eu vim aqui, eu desativei todas as opções aqui. Se eu for no comando line aqui, ó, ele não pega, por quê? Porque eu desativei o endpoint permanente. Então eu posso ativar essas coisas, usar essas coisas temporariamente. Vou no comando line, Ctrl, botão direito e aperto o endpoint. Então, ele está aqui, ativo, cliquei, ó, não aparece mais. Por quê? Porque ele fica ativo apenas uma vez. Para eu achar o endpoint aqui de novo, vou botão direito, vem aqui, endpoint. Aí ele volta a pegar. Dou um Enter para terminar o comando. Aperto Enter para voltar no comando, ele voltou. O Enter volta aquele comando. Ó, chego aqui, não pega. Botão direito, Ctrl, botão direito, endpoint. Cliquei aqui, endpoint. Ctrl, botão direito, endpoint. E ele clica aqui, ó. Fez, aperto Enter para terminar. Então, esse seria, eu só vou, aperto o botão do meio scroll, aumento um pouquinho aqui, só para a gente poder enxergar isso melhor. Então, aqui eu fiz com o endpoint. Então, todos esses exercícios, eu vou utilizar a opção temporária, só para a gente gravar bem essa ferramenta. Tá? Poderia fazer pelo permanente, mas eu vou fazer aqui pelo temporário, só para ficar, didaticamente, eu acho que é mais fácil. Então, eu vou fazer uma linha agora, usar o midpoint, eu vou fazer uma linha que vai do meio dessa linha ao meio da outra linha, da linha da esquerda ao meio da linha da direita. Então, vou no comando line, ó, não pega nada. Vou aqui, botão direito, Ctrl, botão direito, midpoint, aproximo aqui, pegou o ponto médio, um triângulo, cliquei, Ctrl, botão direito, midpoint de novo, venho aqui, clico, aperto Enter para finalizar, ó, não tem comando nenhum, aperto Enter, voltou de novo, pede primeiro ponto. Agora eu quero pegar centro de um círculo. Lembrando de novo, o permanente não está ativo. Venho aqui, Center, para pegar centro de círculo, aproximo do círculo, ó, tem que sempre aproximar primeiro do círculo, ele já pegou o centro aqui do círculo. Clico, ó, pegou o centro do círculo. Posso clicar em qualquer lugar, Enter, e já fiz uma linha saindo do centro até um outro ponto qualquer. Agora, esse Geometric Center aqui é uma opção nova, bem interessante. Só que ela funciona somente com, por exemplo, aqui, isso é interessante, ó, eu vou clicar aqui, esse quadrado são 4 linhas soltas. Né? Quando eu clico num lado, ele só seleciona aquele único lado. Ó. Só seleciona um único lado. Esse quadrado ele é ligeiramente diferente, porque quando eu seleciono um lado, seleciona todos os lados de uma vez só. As linhas estão agrupadas. Então, esse quadrado, ele é, na verdade, esse quadrado é formado por linhas. Esse é um quadrado de polilinhas. Então, uma polilinha são linhas que são unidas. Então, quando as linhas são soltas, são linhas. E quando as linhas, como aqui, são todas agrupadas, é uma polilinha. Tá? Então, por exemplo, eu quero achar o centro geométrico desse quadrado. Aí, o centro geométrico seria exatamente esse centro aqui. Não funciona aqui porque as linhas estão soltas, só funciona no caso de linhas todas juntas, que é esse caso. Então, essa ferramenta centro geométrico só funciona se as linhas estiverem todas agrupadas. Depois, mais à frente, eu até ensino como é que agrupa essas linhas, tá? Posso mostrar até hoje, só para adiantar. Então, como é que eu faço? Eu vou na linha, vou no comando Line, Ctrl, botão direito e escolho essa opção Geometric Center. Aí, ó, é só eu, ó, cheguei perto da linha, automaticamente, ó, ele já pegou o centro geométrico. Fácil, né? Agora, se eu for tentar fazer aqui, qual que é o problema? Ó, eu vou lá, eu vou no comando Line, Ctrl, botão direito,
Geometric Center. Ele não pega, tá vendo? Por quê? Porque as linhas são soltas. Enquanto nesse caso aqui, como as linhas são unidas, eu vou no comando Line, Ctrl botão direito, Geometric Center, aproximo, ele já pega. Ó. É só clicar, que ele já pegou o centro geométrico. Agora, se eu quisesse usar aqui, eu teria que juntar as linhas. Então, é só digitar aqui na linha de comando a letra J. O comando se chama Join, de juntar. É só digitar a letra J, Enter. Pede aqui, selecione o objeto. Selecione. É só você vir aqui, ó, fazer uma janela, seleciona tudo, Enter. Aí, ele, como tinha cores diferentes, ele padronizou a cor. Ó. Eu venho aqui, olha, virou um único objeto. J, Enter, seleciona tudo, Enter. Aí aqui, de novo, eu vou no comando Line, Ctrl botão direito, eu venho aqui, centro geométrico, agora sim, ó, ele já pega o centro geométrico, é só dar um clique e fazer aqui. Então, é bem interessante. Agora vamos para o próximo aqui. O próximo é o Node. Node são pontos, tá? Então, essas figurinhas aqui, elas são pontos, tá? Então eu tenho linha, pontos, tá? Círculos aqui são pontos. Parece um X, tá um pouquinho exagerado, eu fiz maior só para ficar bem visível, mas são pontos, tá? Então eu quero fazer uma linha unindo esses dois pontos. Vou no comando Line, Ctrl botão direito, eu vou aqui na opção Node, que tá vendo? É um pontinho. Clico aqui, ele já pegou o próximo ponto, ó. Não tem nada ativo, então Ctrl botão direito, Node, aí fez lá, juntei uma linha por dois pontos, Enter. Agora, uma outra ferramenta muito interessante é o quadrante. O quadrante, lembra do círculo trigonométrico da aula de polar relativo? O quadrante ele pega exatamente aqui no 0, 90, 180, 270. Então, eu vou no comando Line, Ctrl botão direito, quadrante. Então, quando eu aproximo o mouse, ele só pega onde? Exatamente no 0, 90, 180, 270. Tá? Vou dar um ESC. Outra que é muito interessante é qual? É a opção interseção. Então, eu quero pegar a interseção de dois pontos. Ó, aqui no caso, a interseção de dois círculos. Tá? Então, eu vou no comando Line, Ctrl botão direito, Intersection. Tá aqui. Aproxima aqui, ó, já pegou a interseção. Aí, Ctrl botão direito, Intersection, vem aqui, ó, fiz uma linha na interseção, passando pelas interseções dos círculos. Tá? Agora, uma outra ferramenta interessante, né? Eu quero fazer uma linha, eu tenho essas linhas aqui, que já estão prontas, né? Aqui. E quero fazer uma linha agora, alinhado com a base, só que saindo aqui, ó, A2 dessa linha original aqui. Eu quero que uma linha comece aqui, eu vou subir, mas A2 de distância aqui. Eu não quero construir nenhuma linha auxiliar. Eu quero já começar direto aqui, 2 alinhado com essa linha da base aqui. Então, eu vou no comando Line, Ctrl, uso opção Stencil. Aí é só aproximar da linha aqui. Ele pegou, ó, aparece uma linha de construção verde. Então, vou repetir, ó, coloco o mouse na ponta. Ó, detectou, puxa, quando ficou verde, puxa, digita só 2 e Enter. Aí automaticamente, ó, já partiu, posso clicar em qualquer lugar aqui, ele partiu aqui, ó, 2 alinhado exatamente com essa linha aqui da base. Então, é o Stencil. Vou fazer uma vez aqui, mais uma vez para reforçar bem. Comando Line, botão direito, Stencil. Aproxima aqui, não precisa clicar em nada. É só puxar, não clica. Puxa, formou a linha verde horizontal, digita 2, Enter. Depois é só seguir com o desenho. Tá? Bom, textos, eles têm um pontinho aqui, ó, que é esse ponto aqui, que é o ponto de inserção. Tá? Então, é um ponto de inserção. Eventualmente, a gente precisa pegar esse ponto de inserção. Aqui, se eu clicar aqui, ele já vai pegar aqui, mas eu quero fazer uma linha saindo desse ponto de inserção. Então, eu vou no comando Line, o ponto de inserção do texto. Eu vou aqui, ó,
ponto de inserção, vamos ver onde está aqui, insert, na verdade não é inserção, é insert. Então, não, aqui ele pegou aqui no meio, tá? Diferentemente porque esse caso aqui, esse meu texto, ele está centralizado na horizontal e vertical, por isso que o ponto de inserção ficou no meio, tá? Mas ele pega justamente pontos de inserção. E depois isso também funciona para blocos. Depois eu volto a explicar, na hora do bloco, eu volto a explicar isso, tá? Outra ferramenta muito interessante é o perpendicular. Então eu quero uma linha saindo do centro do círculo e que ele seja perpendicular a essa linha inclinada, tá? Então vou no line, agora eu quero pegar o centro do círculo e perpendicular aqui nessa linha inclinada. Então como é que eu faço isso? Ctrl botão direito, Center, para pegar o centro do círculo, pegou o centro do círculo, agora vou no perpendicular. Aproximei aqui, ó, perpendicular. Então, na verdade eu tive que usar o Object Snap duas vezes, fui no comando Line, vou repetir esse aqui, porque esse aqui é bem interessante, Line, lá, ó, fui no Line, preciso pegar o centro, Ctrl botão direito, Center, aproximo do círculo, pegou, clico, Ctrl botão direito, perpendicular, indicou perpendicular, clico e Enter para finalizar, tá? Agora eu quero fazer uma linha tangenciando esse círculo e esse círculo pela direita e outra linha tangenciando um círculo menor e o maior pela esquerda. Então, comando Line, aí vou tangente e clico no primeiro círculo, porém do lado direito. Tangente de novo no círculo aqui pelo lado direito. Aí ele fez uma linha que tangenciou os dois círculos. Tangenciar significa o quê? Que essa linha toca apenas um ponto nesse círculo menor e um ponto no círculo maior. Vou fazer do outro lado, comando Line, Ctrl botão direito, tangente, clico aqui no círculo menor, Ctrl botão direito, tangente, clico no círculo maior. Ó, já fez. Parece uma correia ou corrente de bicicleta, tá? Agora eu vou fazer o Nearest. Nearest, ele na verdade, ele sempre vai estar pegando um ponto sobre uma linha, um ponto sobre o objeto. Então, vou mostrar isso aí. Comando Line. Primeiro eu vou pegar um ponto médio nessa linha da esquerda. Então, vou lá. Ponto médio, midpoint. Apareceu o triângulo, midpoint, clico. E agora eu vou pegar a opção Nearest. Ele pega um ponto sobre a linha, não é nem ponto médio, nem ponto final, aqui, ó, Nearest. Então, ó, ele está sempre pegando um ponto sobre a linha. Onde eu clicar, eu tenho certeza que ele está sempre pegando um ponto sobre a linha. Por quê? Eu posso fazer isso aqui, ó. Venho aqui, vou no Line, Midpoint, cliquei aqui. Então, se eu correr o mouse aqui, eu nunca vou ter garantia que ele vai estar sobre a linha, tá? Por quê? Porque eu vou estar fazendo uma coisa meio no olho. Agora, se eu pegar o Nearest, ele vai vir aqui, ó, sempre vai pegar sobre a linha, tá? Esse comando Apparent Intersection é bem interessante, mas eu vou mostrar aqui, mas ele é mais para um caso de um desenho 3D, tá? Então, nesse caso aqui, quando eu tenho um objeto 3D, aparentemente esses dois quadrados aqui, eles fazem uma interseção. Só que esses dois quadrados, olhando assim tridimensionalmente, eles não estão no mesmo plano. Então, como é que eu posso ver isso? Eu vou digitar um comando que chama list, vou digitar LI, depois eu vou explicar esse comando de novo, mas vocês já podem gravar, LI de list. Então, apareceu lá, ó, list. Vou clicar no primeiro retângulo, quadrado, e dou um Enter. Aí, aperta a tecla F2, que aí aparece a lista. Ó. Então, aparece o X, o Y dos quatro vértices, só que o Z está em 1. Então, isso quer dizer o quê? Que em relação a, como se fosse o chão, o Z0, ele está
a como se fosse 1 metro acima. Tá? Então ele não está colado no plano horizontal, ele está 1 acima. Aperto F2 de novo, vou dar um list de novo, dito ali, e vou pegar o próximo quadrado, Enter. Aí quando eu aperto F2, vocês vão ver que o Z desse outro quadrado está em 0. Então visualmente aqui, né, aperto F2, visualmente eles fazem uma interseção, só que esse de baixo está 1 para cima, em relação à nossa tela, e o outro está na posição 0, em Z. Então eles não fazem interseção. Então se eu for no comando line, usar o intersection normal aqui, ó, ele não pega, tá? Porque efetivamente eles não fazem interseção, ele não pega. Agora, se eu for no comando line e pegar o aparente intersection, ele já pega, ó, tá? Porque ele cria ou entende que nessa vista ele pega a interseção que eu estou vendo aqui. Então, esse comando pode ter utilidades, tá? Mas no nosso caso 2D não tem nenhuma utilidade, tá? A gente vai usar a interseção comum, que é a outra. Esse paralelo é bem interessante. Por exemplo, eu quero criar uma linha paralela a essa que já existe. Então, eu vou no comando line, dou um clique aqui num ponto aqui na tela, por exemplo, né, e quero fazer uma linha exatamente paralela assim. Ó. Então, vou no Ctrl, botão direito, paralelo, ó, aproxima aqui, ó, que é essa aqui, aproxima dessa linha aqui. Então, de novo, ele identificou, ó, coloquei aqui, ó, cliquei em qualquer posição, ou se vocês olharem ali, ó, aparece paralelo 2.9. Se eu clicar 3, digitar 3 e apertar Enter, ele fez para mim uma linha aqui de 3. Tá? Então, eu vou só adiantar aqui, venho aqui, distance, que é a régua, e vou medir aqui. Ó. Ah, não está pegando, vou pegar endpoint, aqui, vou pegar endpoint de novo, Ctrl botão direito, e aí você vai ver aqui, ó, que a distância que aparece aqui é 3. Tá? Então, eu vou fazer de novo aqui, comando line, clica em qualquer lugar, Ctrl botão direito, paralelo, quero em relação a isso aqui, ó, ele já automaticamente já entendeu aqui, apareceu a linha pontilhada, e digito, por exemplo, 3.5. Ele fez uma linha de 3.5 partindo do ponto que eu cliquei, paralela em relação à linha original. Agora, vamos aqui para o Temporary Track Point. Esse ponto é o seguinte, eu quero fazer um círculo nessa ponta azul, na parte de cima, partindo desse ponto aqui embaixo. Só que esse caminho aqui eu construí só para mostrar que eu estou seguindo o caminho correto. É um caso que eu não tenho esse caminho e quero fazer um círculo aqui, só que eu vou partir desse ponto. Tá? Então, tem lá suas utilidades, né? Mas, então, explicando de novo, quero construir um círculo nessa ponta, partindo desse ponto, mas na hipótese que eu não tenho caminho. Tá? Então, eu só coloquei o caminho para a gente visualizar que ele está fazendo direito. Então, vou no comando círculo, botão direito, ó, Temporary Track Point. Aí, eu tenho que pegar esse ponto final. Não vai pegar, eu vou no Endpoint, ativo, clico. Aí, o que eu vou fazer? Ó? Aí, receitinha de bolo, tá? Digita TT, 2 letras T, aparece aqui na linha de comando, ó, TT, e aperta Enter. Feito isso, vocês vão, a linha faz esse pontilhado para a direita, eu vou andar 1, que é essa 1 aqui. 1, Enter. Aí, vou criar outro caminho temporário, Track Point, digita TT, Enter. Puxa para cima, ficou pontilhado, digita 2, que é o quanto que eu vou subir. Vou para a horizontal, digita TT de novo, que é o caminho temporário. Aí, TT, Enter, digita 1, Enter. Agora, esse ponto final aqui já não é o caminho temporário, porque eu já quero construir o círculo nesse final. Então, nesse ponto aqui, eu já não digito TT, eu só faço ele, verifico se o ponto, a linha pontilhada aparece, digito a letra 1 e dou um Enter. Ó, aí agora já apareceu ali. Então, só no último pedaço eu já não digito TT.
e vou fazer um círculo aqui de 0,5 na ponta. Então, eu parti do ponto inicial aqui, fui caminhando e construí um círculo aqui. Só em todos os trechos, eu sempre digitei TT e a distância. TT e a distância. No último que eu não fiz, por quê? Porque eu queria o círculo na ponta. Tá? Agora eu vou fazer esse from. From é de onde, tá? Então, eu vou usar esse ponto aqui como referência, essa quina aqui. Então, o centro do círculo, eu vou desenhar um círculo que está a 1,5 e 0,6 de distância. Eu poderia usar esse temporary track aqui também, tá? Fazer uma coisa parecida, a mesma coisa. Mas não, eu vou usar esse from. Então, eu vou usar esse ponto aqui, é tipo o cartesiano relativo, tá? Eu tenho que fornecer o arroba, o x e o y. Ele vai jogar para cá, usando esse ponto como referência. Então, vou desenhar um círculo, comando círculo. Então, Ctrl botão direito, eu vou aqui no from. Eu vou partir desse ponto, então não pega, eu vou no endpoint, cliquei. Então, ele está usando esse ponto como referência. Então, eu tenho que digitar arroba x 1,5, vírgula. O y negativo que eu tenho que descer, então vai ser 0,6, enter. Feito isso aqui, ó, ele já caiu a 1,5 à direita e 0,6 para baixo. Aí é só digitar o raio, 0,3, enter. Bem tranquilo, né? Agora, quase finalizando, eu quero fazer uma linha saindo exatamente num ponto médio aqui, no meio das duas linhas e no meio da linha. Então, um ponto exatamente aqui no meio. Então, é um midpoint entre dois pontos. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou no comando line, Ctrl, midpoint entre dois pontos, ponto médio entre duas linhas. Aí, eu vou aproveitar, vou pegar o ponto médio aqui, Ctrl botão direito, midpoint. Vou pegar o midpoint do outro lado, Ctrl botão direito, cliquei, ó. Opa! Ó, vou fazer de novo que alguma coisa errada. Line, midpoint entre dois pontos. Vou pegar o midpoint agora, peguei o primeiro ponto. Ponto médio entre dois pontos, peguei o primeiro ponto. Agora vamos pegar o segundo ponto. O midpoint do outro lado. Eu também, ó, já pegou o ponto médio. Poderia fazer pelo lado de cima. Então, vou no comando line, midpoint entre dois pontos, só que aqui eu vou fazer pelo endpoint. Clico em endpoint aqui, endpoint de novo, ó, pegou o ponto médio entre os dois endpoints. Se eu quiser fazer aqui embaixo, eu vou aqui, midpoint entre dois pontos, endpoint, ó, cria uma linha entre as duas. Bom, e por último, o point filter. Eu quero achar o ponto médio aqui. Já fiz lá atrás. É uma outra forma de fazer. Então, vou no comando line. Eu vou lá. O filtro é uma forma, esse point filter é uma forma de eu fornecer o x primeiro e depois o y. Tá? Então, como é que funciona isso? Ó, eu vou em point filter e vou fazer só esse exemplo. Tá? Ponto x. Então, quando eu clico nesse ponto x, eu forneço a posição do x, depois a posição do y. Então, clico em ponto x. Como eu quero o ponto médio aqui, eu vou fornecer primeiro o x. O x fica onde? Exatamente aqui. Então, eu vou lá, midpoint, que eu quero pegar o ponto médio, exatamente o centro desse quadrado. E depois eu forneço o y. Então, ele fica no ponto médio aqui, na vertical. Ó. Olha, pegou. É muito parecido com aquilo que eu fiz lá, mas esse aqui dá um pouquinho mais de trabalho. E para esse aqui não precisa ser necessariamente uma polilinha, ele não precisa estar unido. Ó, eu posso, por acaso está unido, mas não precisa estar unido. Então vou fazer de novo agora, line de novo. Vou no line. Point filter, vou pegar o ponto x, porque eu vou fornecer o x primeiro e depois o y. Pego o ponto médio, então o x é aqui, ponto médio, o y é aqui. Pronto, pegou. Então,
uma linha saindo exatamente no médio em X e no ponto médio em Y. Então finalizo mais essa aula, muito obrigado. Para aqueles que gostaram da aula, deixem um like, tá? Se inscrevam no canal e muito obrigado aí pela atenção.